Opa, bom com vocês? Hoje estamos de obra nova. Mas antes de começar o vídeo, eu queria estar passando aqui para estar recomendando o meu canal secundário, ou terceiro. Neste canal, estarei repostando alguns dos meus vídeos. Devido a alguns acontecimentos recentes, estarei soltando alguns vídeos por lá. Para você que queira talvez ver obras diferenciadas, estarei também soltando nesse canal. Tudo, deixarei aí no comentário fixado. Mas antes que a gente também possa prosseguir com o vídeo, queria estar meio que agradecendo a vocês aos 100 mil inscritos. Sério, meu muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram e que estão se inscrevendo, pois graças à sua inscrição, você conseguiu estar fazendo que meus sonhos se tornassem realidade. Então, como forma de agradecimento disso tudo, estarei fazendo a vocês um sorteio de 2 webtoons aqui no canal, que obviamente terá 2 ganhadores, certo? Como faço para participar disto? É básico e sim, você só vai precisar estar comentando qual é a sua melhor obra e o que você mais gosta dela. O melhor comentário estarei selecionando e lá no servidor do Discord, eu mais o Steph estarão meio que escolhendo o vencedor. Lembrando que os webtoons que estarei sorteando será um The Beginning e o 5º volume de Solo Leveling. Então, de novo, meu muito obrigado por cada um de vocês. Então, desejo sorte a vocês que estarão participando. Seguindo agora para o foco principal. Mas já nossa história já se inicia com Yang. O moleque é um ser humano perfeitamente normal, que de alguma forma conseguiu estar viajando no tempo. E além do mais, ele conseguiu estar indo para um outro mundo. Sem saber como parou ali, uma janela de status aparece, avisando ele que seu nível de saúde está bastante baixo do ideal que deve ficar, mas o motivo principal que fez sua saúde abaixar mais foi por ele ter ficado acordado a noite toda. E além do mais, ele tem risco de bater as botas. No entanto, nosso protagonista olha para um canto do espelho. Ali, ele vê uma informação específica sobre ele. Confuso de como esse espelho foi instalado assim, com uma força um pouco excessiva, permite que ele simplesmente toque nisso, mas isso ao ser tocado, permite que aquilo lá se quebrasse rapidamente. Mas nosso protagonista, além de conseguir ver a vida desse espelho, começou a perceber que ele olha para o lado. Olhando, ele começa a ver o tempo de vida que aquilo tinha. Agora ele então decide testar essa teoria no espelho, mas outra figura no fundo resolveu estar entrando no banheiro. Mas Yang decide sair do banheiro, mas antes de sair, nosso protagonista avisa seu colega para que ele não pudesse apertar o espelho. Por achar que nosso protagonista já era doido da cabeça, ele acaba no fim apertando naquele espelho. Nosso prota avisou, como avisou então, ele simplesmente segue em frente. Agora ele vai precisar estar chegando em um café para se encontrar com a nossa mandona. Então, para entender um pouco da história, precisamos voltar um pouco. No futuro, nosso protagonista acabou meio que tendo a chance de voltar ao passado, mas com um olho mágico. Esse olho mágico permite que nosso protagonista tenha as vantagens. Mas já na sua frente havia uma garota mais bonita dessa faculdade onde que ele vivia. E além do mais, nosso protagonista percebe que ela é uma cultivadora de zumbi. Yang olha para Jang e lá descobre que ela é uma cultivadora de zumbi de 1000 anos. E devido aos seus ferimentos, ela estava com muita fome. Ela decide comer então a sua carne. Nosso prota que não queria moscar aqui, nosso protagonista simplesmente volta ao banheiro. Agora, o sistema de dentro de sua cabeça pergunta a ele se ele está executando um simulador, que permite nosso protagonista avançar só um pouquinho no tempo. Porém, por cada simulação bem sucedida, ele estará ganhando 5 anos. Já no início de cada simulação, ele pode estar escolhendo 3 talentos ou habilidades passivas para si próprio. Mas, sem pensar, nosso protagonista aperta em aceitar. Após então aceitando aquilo, nosso protagonista consegue estar vendo então um pouco do futuro. Neste momento, ele descobre que depois de se pego no banheiro, ele come então ao lado de sua morena. Após comer uma boa refeição, o nosso protagonista é levado mais ela para um hotel, onde que lá ele faz o vapo com ela. No entanto, lá ele será literalmente comido. Já sabendo que seu fim será naquele hotel, ele pensa que sua noite não poderia estar ficando melhor. Para isso então, nosso protagonista tenta chamar a polícia para estar resolvendo esse caso, mas no momento ele não teve tempo suficiente, pois Jang veio procurar por ele e pergunta o motivo do porquê ele estava demorando tanto no banheiro. Para escapar dessa aqui então, nosso protagonista acaba inventando uma desculpa. Esta era sobre de que ele estava olhando sua beleza. Sua beleza não valia perder tempo com alguém como ela, mas já o espelho que ele ficava olhando acaba se quebrando. Mas ela então só arrasta o moleque para a mesa. Mas lá, Yang inventou outra desculpa, de que estava cheio e que ela devia comer o tanto que ela quisesse. Mas ela recusa, pois via que nosso protagonista nesse momento estava bastante estranho. Porém, era comida de graça. Ela então aceitaria fácil. Ela começa a embalar aquilo tudo. Após embalar tudo, os 2 casal que estavam nesse restaurante saem. Porém, no momento, ela não estava satisfeita com o que acabou de comer ali naquele restaurante. Ela agora queria estar comendo a carne de nosso protagonista. Para isso então, ela convida o nosso protagonista para um hotel. Yang então de repente lembra do seu futuro, que se ele fosse para esse hotel, ele irá morrer. Para isso, Jang sugere que o casal aqui vá para um hotel. Quanto mais Yang adorava um hotel, ele não queria estar indo lá, pois sabia que se fosse, ele estaria batendo as bocas. Sabendo
disso então, ele inventa que queria estar dando uns rolé por aí. Ele prefere estar andando pela cidade. Ela, sem recusar, aceita estar andando com o nosso protagonista. Para esse momento então, ela acaba arrastando o nosso protagonista para uma rua movimentada, cheia de pessoas vendendo comidas. Yang compra algumas coisas o máximo que possível, pois precisava estar atrasando ela, pois ele pensava que com isso tudo deixará ela cheia, e ela poderia estar literalmente deixando ele vivo no fim dessa história. Ali, enquanto dava comida a ela, nosso protagonista quase se esquece que ela queria comer o nosso protagonista vivo nessa brincadeira. Mas nosso meninão neste momento percebe que agora estava bastante tarde. Ele queria estar indo embora, mas ela discorda, tentando dar uns carinhos nela para ver se ela deixasse ele embora. Ela vê que não deixaria ele sair tão fácil assim. Logo depois, o sistema de nosso protagonista avisa que nosso protagonista agora poderá estar meio que vendo um pouquinho no tempo no futuro. Ele então, ao ver essa notícia, simplesmente fica feliz, fechando os olhos. Ele acaba se vendo em uma dimensão onde que ele pode ver na sua frente 3 talentos bastante inúteis. Sabendo que não prestará para nada essas coisas, ele simplesmente começa a olhar para o simulado, onde que lá ele começa a perceber umas coisas. E quando passeava com ela de bicicleta para estar viajando até a escola, um grupo de doidos começaram a mexer com ela. Mas nosso protagonista percebeu que não precisava estar se enfiando no meio da brincadeira, pois nosso menino não sabia que ela conseguiria estar lidando com os figura fácil. Mas no fim, ela acabou meio que não gostando dessa ação de nosso protagonista, e devido a isso, ela faz nosso protagonista bater as botas. Assim, Yang abre os olhos e o relógio começa então em seguir a contar. Vendo que agora está mais ferrado do que antes, nosso protagonista então decide abrir uma simulação dele e tenta então em seguida utilizar uma habilidade de artes marciais. No entanto, dessa vez, ele finalmente conseguiu uma habilidade bem útil. Mas enquanto nosso prota fazia aquilo, Yang percebe que nosso protagonista está parado e pensando. Nesse momento, ela tem ideia de que ele estava pensando nela. Mas nosso protagonista do nada resolve pensar que ela comia, e comia sem parar, mesmo comendo-se tanto. Nosso protagonista via que essa não engordava. No entanto, ao falar isso, ele via que ela não curtiu tanto esse papo que ele acabou de inventar. Ela tenta se defender um pouco. Ela diz que boca foi feita para comer. Assim, nosso protagonista percebe nesse momento que agora precisaria estar voltando para casa, por ver que está bastante tarde. Ele queria estar indo embora, mas Yang não desistiu da ideia de ir com o nosso protagonista em um hotel. Embora Yang esteja tentando fazer o tipo de estilo de artes marciais com ela, ele lembra que literalmente morrerá assim também se ele não for com ela para casa. Agora o nosso protagonista se vê cercado, não podendo fugir de nada. Ele acaba olhando para cima. Ela acaba descobrindo que nosso protagonista levou ela para um café internet, pois sabendo que se fosse para um hotel, ele bateria as botas. Ele levou ela para um lugar um pouco melhor, pois via que o hotel não dá XP. Nosso protagonista queria ganhar um pouco de XP. Felizão então, nosso protagonista arrasta ela para dentro daquele café meio. Já então, o dono da loja começa a olhar para o nosso protagonista. Ele começa a se perguntar se o motivo principal desse casal está fazendo aqui. Ele começa a pensar que nosso protagonista tinha um gosto bizarro, mas nosso prota olha para a sua morena. Lá, ele vê que ela queria estar mandando todos para a cova. Vendo que isso poderia estar acontecendo a qualquer minuto, nosso protagonista arrasta ela para um canto. Lá, começa a jogar algumas coisas. No entanto, ela não gostava de ver nossa protagonista jogando. Assim, ela sai para comprar umas geladas, mas demorando um pouco, nosso protagonista percebe um barulho vindo do fundo. Ele, escutando isso, simplesmente resolve estar saindo dessa lan house. Ele, ao sair, vê aqueles figurantes de antes. Eles queriam tentar a sorte com ela, mas nosso protagonista vê que nem era necessário brincar ali no meio, pois ela simplesmente lascou uma bicuda ali e se soltou facilmente. Vendo então que nosso protagonista não será necessário no meio dessa brincadeira, ele percebe que ele terá que estar enfiando no meio, pois esses caras acabam meio que sacando as peixeiras. Nesse momento, nosso protagonista pega esse cabo de madeira com aquilo na mão, ele começa a atacar ele. Ele utiliza uma habilidade sua que acabou de ganhar agora há pouco. Usando aquela habilidade, nosso protagonista vence de cada um deles. Sua habilidade aqui agora permite que nosso protagonista vencesse desses caras facilmente. Assim, ao vencer deles, nosso protagonista entrega esses caras para os homens. Mas após lascar essa paulada em cima dos figurantes, ela queria vir até nosso protagonista. Chegando já perto do nosso prota, ela pede o celular dele. Ela queria saber se nosso protagonista era confiante. Assim então, nosso protagonista, sem pensar 2 vezes, entrega o celular para ela. Nosso protagonista simplesmente começa a ver o que acabou de ganhar. Ele percebe que depois de receber alguns novos talentos, incluindo a habilidade de comer completamente uma tigela de macarrão, nosso meninão simplesmente inicia uma nova simulação ali mesmo.
Depois, ele acaba meio que percebendo que as autoridades acabam aparecendo, mas mesmo com a polícia nesse momento aqui, um dos bandidos tentou a sorte. Ele tentou fugir do local. Tentando fugir, nosso protagonista vê que aquilo iria fugir. Ele então prende aquilo e entrega ao policial novamente, indo direto para a delegacia. Ele acabou meio que indo sentado ao lado de um policial, mas acidentalmente, Jang se esbarra sem querer em uma dessas policiais. E devido a ter feito isso, Jang ficou um pouco ciumenta com o nosso protagonista. E o que ela fez? Mandou ele para um outro mundo. Essa só não perde para a mina do outra vez. Mas neste momento, nossa protagonista começa a pensar que ela mesmo sendo em Andaré, nossa protagonista percebe que ela é um pouquinho bonitinha, pois mesmo se morresse valia a pena. Assim então, nossa protagonista perde o seu contato. Mas ela, curiosamente, pergunta à nossa protagonista se em seus contatos não havia muitas mulheres, além dele e de sua família. Nossa protagonista, basicamente feliz, responde que nada, além dela mesma. Após então brincar um pouco com ela, ele retorna àquele local onde que aqueles bandidos estavam inconscientes. Na verdade, ele estava apenas verificando se Zhang não havia verificado seu navegador. Ele respira e fica feliz, pois nosso protagonista, sem querer, não tinha fechado as abas das coisas que ele tinha pesquisado antes. E além do mais, ele não conseguiria estar explicando aquilo para ela se caso ela conseguisse ver isso. Mas minutos depois, nosso protagonista percebe a presença de uma policial chegando neste lugar. Jen percebe que na verdade esse policial era uma policial. Ela era uma mulher um pouco mais velha, basicamente nas casas dos 30. Mesmo sendo uma pessoa tão velha assim, nosso protagonista se pergunta se a nossa morena ficaria com ciúme dele se ele conversar um pouco com essa senhora de 30 anos aqui. Mas ignorando a ideia do que acabou de acontecer, ele acaba falando para essa policial um pouco velha aqui o que acabou de acontecer agora há pouco. Mas nosso protagonista só pensa em uma coisa, que ele, nesse momento, via que sua noite de encontro com a nossa morena estaria indo água abaixo. Pois além de dar depoimento a essa policial, nosso protagonista terá que estar seguindo ela até a delegacia. Ele fica triste com isso, mas no nada, algo começa a cair no chão. Essa policial simplesmente pega isso. Isso era algo importante, pois iria ajudar nessa investigação de agora a pouco. Nosso protagonista via que agora conseguiu se safar um pouco. No entanto, ele precisava estar indo até a delegacia para estar resolvendo alguns BOs. Mas nosso protagonista nesse momento queria estar resolvendo seu encontro primeiro. Primeiramente, ele fala para que deixasse isso para um outro dia, já que ele queria finalizar seu encontro com ela. O cirurgião nesse lugar permite que nosso protagonista prossiga com seu encontro. Mas Yang percebe que Zhang acabou meio que dormindo nesses 30 segundos. Aqui, nosso protagonista besta que não é, acaba sacando o seu celular lá. Ele tira uma print dela. Logo após isso, ele acorda. Após acordar ela, ele fala para ela que no próximo dia terá que estar indo até a delegacia. Mas Jang começa a ter umas dúvidas de si próprio, se queria estar devorando o nosso protagonista. Ela começa a pensar que deveria só estar devorando pessoas ruins, mas por algum motivo, ela decide não estar comendo mais o nosso protagonista. Mas em vez disso, ela só queria nocautear o moleque e vazar deste lugar. Mas nosso protagonista convida ela logo para estar indo até o certo hotel, onde que lá ele poderia estar meio que se despedindo de sua vida, já que chegando nesse hotel, ela estaria fazendo o fim do nosso protagonista. E além disso, nosso protagonista não tem grana, então deixará na conta dela. Assim, já chegando no hotel, nosso protagonista acaba passando o cartão. Logo então em seguida, nosso protagonista decide pedir 2 quartos. No entanto, Jenny se sente um pouco enganada, pois nosso protagonista quis pegar 2 quartos VIP, mas dividido. Já então assim, nosso protagonista dá uma boa noite para ela. Logo após isso, ele fecha a porta. Nosso protagonista entra felizão, pois via que seu plano principal funcionou. No entanto, na porta, podemos ver ela. Essa fazia um pouquinho de birra, pois ela tinha pagado tudo isso. E além do mais, não estará podendo consumir o nosso protagonista. Enquanto ela pensava nisso, nosso porta lá dentro acaba meio que ficando aliviado por ter escapado dessa aqui. Pois já nesse momento, nosso protagonista já escapou da morte 3 vezes. Então, ignorando tudo que pode estar acontecendo, nosso protagonista simplesmente fecha seus olhos. Fechando, ele só abre então outra simulação. Lá, ele acaba pegando as novas habilidades. Umas delas lá era bastante útil, mas nosso protagonista simplesmente fecha aquela simulação e volta a dormir. No entanto, enquanto dormia ali, Jane acaba entrando em seu quarto. Simplesmente ela pensa que poderia estar olhando nosso protagonista e depois estaria saindo. No entanto, mais tarde naquele mesmo lugar, uma outra mulher aparece neste lugar mesmo. Ela bate na porta, afirmando que era da associação de zumbi, alertando que o nosso protagonista estava ao lado de uma pessoa que era bastante perigosa. Além do mais, ela tirou bastante vida
vida de pessoas no passado. Mas nossa protagonista, sem querer, acaba entrando no meio da confusão sem poder mesmo se defender. Ela acha que nossa porta estava sendo controlada por aquela lá, mas aquela no outro quarto acaba acordando com este barulho todo. Enquanto aquela lá cai no pau contra a outra, nosso protagonista vê uma oportunidade no meio disso. Ele pega suas malas. Ali, nosso protagonista simplesmente pica a mula deste lugar. Mas para isso, ele inventa um pequeno plano. Ele precisará estar batendo as botas aqui. No entanto, ele não morrerá, pois ele está em uma simulação. Após bater as botas, nosso protagonista estará ganhando algumas habilidades. Mas após sair do seu elevador, nosso protagonista passa pela frentista. Ela se pergunta o que estava rolando, mas nosso prota ignora tudo. Passando direto, ele acaba fugindo. No meio da rua, podemos ver o nosso protagonista correndo, mas aquela de antes que estava procurando por nossa morena simplesmente aparece. Essa faz algumas perguntas ao nosso protagonista, mas não respondendo, ela simplesmente nocauteia o nosso prota e ele cai desmaiado. Ali nesse momento, após nocautear o nosso protagonista, essa acaba jogando o nosso prota no chão. Ela, vulgo nossa morena, acaba vendo nosso protagonista desmaiar. Neste momento, ela vê que ele poderia estar morto. E ela fica assustada com isso, pois em sua vida passada, umas memórias vêm. Ela via que perdeu uma pessoa extremamente importante em sua vida passada, e ela não queria perder novamente. Para isso, ela se transforma em um tipo de monstro, um monstro zumbi mutante. Ali, com aquilo transformado, ela corre na direção dessa nossa loirinha. Lá, ela tenta a sorte, mas acaba recebendo um corte em seu braço, mas aquilo não era nada. Ali, utilizando um tipo de aura, ela lasca um soco em sua espada. Ali, nossa loirinha começa a perceber que nossa morena estava ficando cada vez mais forte. Não só mais forte, como também as suas movimentações estavam ficando mais rápidas. Em um corte só, ela acaba cortando um prédio. Uma fumaça surge. Aquela fumaça acaba meio que sumindo. Logo após isso, ela voa na direção dessa pessoa que apareceu logo após. Ela então acaba tomando só um golpe. Com aquele golpe, sua espada é quebrada. E neste momento, ela seria derrotada. Mas no entanto, aqui aparece uma outra coisa. Isto era uma besta que se parecia com um gato fantasma. Essa besta que se parecia com um gato fantasma veio aqui só para estar ajudando ela, pois além de que ela não conseguisse fazer que aquela zumbi, vulga nossa morena, parasse aqui, ela conseguiria estar derrotando ela. Não só derrotando ela, pois em seguida aquela lá estaria fazendo estrago na cidade, e esse gatinho fantasma não queria que isso acontecesse. Mas para derrotar a nossa morena era simples. Ele terá que esperar que ela acaba perdendo um pouco de seu poder. Já que então vai ser necessário ficar esperando o seu poder esgotar, nosso protagonista já aparece. Ele já aparece segurando uma marreta colorida. Com aquela marreta colorida, ele simplesmente chega perto da nossa morena. Lá perto dele, nosso protagonista só lasca aquilo em sua cabeça. No entanto, aquilo não acontece nada. E isso, na real, deixou ela mais furiosa. Só que ao pensar que ela estaria atacando o nosso protagonista, o nosso pet treme um pouquinho de medo. Mas em seguida ela acaba desmaiando. Após ser sugado seu poder todo, ela estará perdendo a consciência, que agora poderia estar derrotando ela facilmente. No entanto, a nossa morena cai nos braços de nosso protagonista. Mas Jung avisa que eles precisarão estar fazendo uma coisa quando a Jenna acordar. Eles precisarão estar agindo como se nada tivesse acontecido agora há pouco. Mas no entanto, ela se pergunta o que nosso prota fazia. Ele diz que simplesmente não fez nada para fazer que ela tivesse o poder. A única coisa que ele fez foi só fazer que ela perdesse um pouco de seu poder. Ali, ele conseguiu fazer que ela desmaiasse. Mas nosso protagonista precisava meio que desmaiar junto para poder fazer umas coisas, para que ele pudesse meter o pé deste lugar. Logo após nosso prota ficar desmaiado ali, ele é levado para um lugar lá meio que seguro. Lá dentro, podemos ver ele. Ele precisava estar assinando um tipo de contrato, mas nosso protagonista não queria assinar esse contrato. Ele queria saber se esse contrato daria a ele trabalho, comida e dinheiro, e entre outras coisas. Mas o principal é que ele vê que este lugar onde ele estava valia a pena, que além disso, ele poderia estar ficando forte nesse lugar. Mas ali, enquanto ficava recebendo algumas coisas, após isso então, ela pede para que ele, no outro dia, pudesse assim encontrar com ela em um certo canto, pois lá ela estaria dando uma coisa a ele. Isto é feito. Ele aqui ganha um cartão dela. No entanto, nossa protagonista não estava querendo colaborar com as coisas. Para isso, ela não estará dando uma última coisa. Isto era um amuleto. Porém, no piscar de olho, nossa protagonista arrebenta aquele amuleto de longe. Isso, deixa ela um pouco pé da vida. No entanto, nossa protagonista fica de fundo, só assistindo tudo isso tudo. Depois de tudo, Young pergunta a Zia qual clã ela era, mas então Sisu aparece. Essa tinha a aparência de um avestruz, no entanto, ela se passa por um rato que se transformou em um humano. Uma vez, um avestruz com o corpo de um humano e rato vivia numa montanha aí. Por sua fraqueza fraca, ela acaba se escondendo na sua cabeça por baixo, pois acaba meio que sendo respondida por nosso próprio. No entanto, uma simulação já aparece para o nosso protagonista. A simulação acaba dizendo ao nosso protagonista que ali parecia um tipo de besta, e além do mais,
Mas a besta estendeu a existência de muitas coisas para alertar as pessoas, para que as pessoas pudessem se salvar do perigo. Essa besta acabou meio que ajudando muitas pessoas no passado. Ela dava seu poder para alguns humanos para que eles pudessem se transformar em um tipo de bestas para lutar contra algumas pessoas. Mas já dando um rolê pela cidade, nosso protagonista vê várias pessoas aparecendo. Mas ela diz a Young que não precisava se preocupar, pois aquela coisa era invisível para as outras pessoas, fazendo que nosso protagonista em seguida caia em um sono. Só que por ter visto um pouquinho do futuro, nosso protagonista nesse momento aqui descobriu que estaria batendo nas botas no momento aqui, onde que ele acabou de chegar. Após a simulação finalizar, nosso protagonista chega no ponto onde que ele poderia estar batendo nas botas. Mas Young tentou meio que encontrar uma sequência lógica para esse momento, mas a Iwabi dá a ideia ao nosso protagonista de estar indo em um restaurante bem reconhecido deste lugar, mas nosso protagonista percebe que o problema principal não está no restaurante, mas bem provavelmente estaria no beco, pois ao entrar lá, eles acabaram sentindo uma coisa de estranho tocando em si. Isayab foi verificar o que rolou, mas minutos depois ele volta com vários arranhões enormes em seu peito. O Young então percebe que isto era estranho demais. Warp, este era o nome dado ao monstro sombrio. Estes são os monstros que são tão fortes que até mesmo o Zayab não conseguiria estar lutando contra aquilo. Ele conseguiria ser um monstro indefeso contra o Warp. Nesse momento, nosso protagonista pergunta a Zayab se ele sabe um pouco da história de Warp, e ele responde que sim. Porém, o departamento de controle de demônios lidou com os Warps no passado, mas eles soltos nesse mundo podem estar causando bastante estrago nas pessoas. Portanto, se você encontrar contra um Warp, só há duas opções, lutar ou fugir, mas apenas uma maneira de estar derrotando um Warp. Essa maneira era assim, fazer umas coisas bizarras aí. Porém, se tu tem um amigo ao seu lado e pede ajuda dele, ele acaba meio que tendo uma surpresa, pois o seu amigo não pode estar vendo os monstros. No entanto, quando aquilo se torna invisível, você poderá facilmente derrotar esse monstro. Para cair na mão contra aquilo, eles terão que estar precisando de ter uma ajuda ao seu lado. Então, para esse momento, nosso protagonista, mas esse bicho dá a ideia de chamar uma pessoa para ajudar. Enquanto pensava nisso, ele bola um pequeno plano para estar meio que pegando aquele bichinho depois. Enquanto aquele lá bolava o plano, de outro lado já podemos ver a nossa loirinha. Ela acordava, mas já acordando, ela viu uma mensagem em seu celular. Era de alguém ligando para ele. Esse que ligava para ela era o nosso protagonista. Ele procurava por ajuda, pois encontrou que ela precisava estar chegando lá para estar ajudando. Mas ali, enquanto falava, ele acaba mandando uma foto para ela. Essa foto acaba chamando sua atenção, fazendo que ela entre em um carro rapidamente. Lá dentro de um carro, vemos essa pede para que nosso protagonista não fizesse nada e ficasse ali esperando ela chegar. Mas nosso protagonista não tem cara de quem obedece ninguém. Ele aqui teve a brilhante ideia de estar entrando dentro do território daquele monstro sozinho. Pensando em entrar, a sua besta aparece. Ela diz para o nosso protagonista não fazer isso, e um dos motivos principais para que ele não possa fazer isso é que aquele monstro é bastante territoriais. No entanto, como antes e agora, o nosso prota ignora isso tudo. Ele simplesmente resolve estar entrando naquele beco. Ao entrar então no beco, vemos ele surpreso com o que acabou de ver. Para isso, ele chama então por seu pet. O bicho vai correndo, já chegando. Nosso protagonista simplesmente aponta para um lado. Logo após apontar, ele diz que o bicho não estaria atacando ele, pois ele estava em uma forma de fantasma. Mas ali parado aí pensando, esse monstro pensa que ele não estaria atacando o nosso protagonista, pois nosso protagonista nesse momento não emitia ameaça alguma. Mas o bicho que nosso prota procurava estava ali. Ele só ficava de fundo observando tudo acontecendo. Na sua frente, o seu pet estava lá, mas nosso protagonista ficava perguntando o que fazia agora. Por trás já aparece a nossa loirinha. Ela fica surpresa com o nosso protagonista. Ela então logo após em seguida começa a dizer ao nosso protagonista um dos motivos principais dessa besta aparecer. Um desses motivos era que nosso protagonista conseguiu completar 3/2 dos passos que era necessário para invocar o bichinho. Por ter completado 2, aquilo apareceu. No entanto, faltava estar fazendo o último passo. O último era muito fácil. Essa coisa era só dar um nome àquilo. Para isso, nossa besta aqui teve uma ideia brilhante de nome, mas nosso protagonista precisava de um nome bem bom. Por ser um esquilo com cara de rato, nosso protagonista não queria estar pegando o nome que aquilo deu para estar dando ao seu novo pet. Já então nossa loirinha tenta dar uns nomes, mas nada saía. Como nada saía, nosso protagonista dá um nome por si próprio. Após botar o nome nele, Tirineu, nossa loirinha simplesmente percebe que o bicho agora conseguiu ter uma consciência própria. Agora o bicho
poderá estar atacando todo mundo que vê na frente. Para isso, ela saca uma peixeira, com aquilo na mão, ela corre na direção do bichinho, pois agora seu objetivo era dar um fim a esse bicho. Ela corria com a sua vida para estar pegando o pet de nosso Pro, mas ela, sem querer, pisa em cima dessa coisa, que parecia com um galo que fazia barulho. Esse barulho que ela acabou de fazer, chama a atenção daquele pet de nosso Pro. Aquilo deu um sustinho naquele trem. Ele, sem querer, avançou um pouco para trás, mas atrás dele lá, havia uma garrafa. Ao tocar naquilo, ele leva um susto, fazendo que ele corresse para frente, mas na frente já havia uma armadilha pronta. Aquilo agarra no seu pé. Nosso protagonista fica feliz que sua armadilha funcionou. No entanto, aquilo não segurará aquele bicho por muito tempo. Para isso, ele bolou outra estratégia para pegar aquele bichinho. Ele, logo em seguida, segue o plano que nosso protagonista tinha em mente. Primeiro, ele estará pegando um pedaço de madeira. Com aquilo em mão, ele irá ir na direção do negócio que ele colocou acima daquela coisa. Agora lá em cima, com aquele pedaço de madeira na mão, ele acaba lascando isso em cima desse pacote de coisa, mas sem querer, ele fica por cima parado lá. Lá, ele tenta ficar em cima, mas aquilo caía. Ele acaba caindo na nova habilidade de nosso Pro. E isso que nosso protagonista bolou aqui tudo, deixou seus companheiros bastante surpresos com o nosso Pro. Agora em seguida, nosso meninão estará utilizando uma nova habilidade sua, pois a situação que ele acabou de bolar deixa ele bastante rápido a usar sua nova habilidade. Isto deixa o nosso protagonista invisível um pouco na frente de seus oponentes. O seu pet percebe que nosso prota, mesmo sendo fraco, conseguia estar ficando invisível. Ele não conseguia estar vendo a sua presença. Agora que nosso prota utilizava isso, ele chega perto do Irineu. Ele segurava um pedaço de madeira na mão. Já que o Irineu estava com alguma coisa em sua cara tampando sua visão em sua frente, ele não consegue ver o nosso protagonista. E além do mais, nosso protagonista utiliza uma habilidade de esconder sua presença. Agora na sua frente, ele lasca esse pedaço de madeira em sua cabeça. Aqui, ele derrota esse pequeno monstro. Derrotando aquilo, um sorriso surge pela cara de nosso protagonista. Mas nosso prota nesse momento estava com preguiça de lidar com o resto da história. Para isso então, ele simplesmente entrega aquele bicho à nossa loirinha. Já que ele não queria lidar com isso, ele entrega aquilo a ela. Pois agora, nosso protagonista vê seu pet jogando o joguinho e ele ficou interessado no jogo. Ela só segura então o Irineu em sua mão. Ela pensava que nosso prota era mesmo um fogado. Mesmo sendo um fogado, ela fica feliz com a situação, pois conseguiu capturar um monstro que ela sozinha não conseguiria. No entanto, neste momento, ela precisava de uma ajuda. Então, para isso, ela liga para uma pessoa. Esta, dentro de um carro, acaba recebendo uma bronca dela, pois ela estava demorando de chegar no lugar onde que ela estava. Após um bom tempo, eles chegam no local onde que ela estava. Um cara abre a porta. Ali, ele vê a situação toda que rolou, mas ela queria ignorar tudo o que estavam pensando, pois ela queria que eles pegassem aquele pet logo de uma vez. Para isso, esses caras então entregam uma gaiola para ela. Ela bota o bichinho lá dentro. Agora preso dentro da gaiola, eles ficam mais contentes por ter ajudado a nossa morena a capturar aquele pet. Ele chega então perto de nosso protagonista. Nesse momento, esse figura então agradece ao nosso protagonista por ter cuidado do monstro, enquanto ela ficava de longe, só observando a luta. Mas ali, ele queria estar meio que descobrindo qual a forma de pagamento que eles estarão fazendo ao nosso protagonista. Esse já foge da pergunta e começa a olhar para o pet de nosso prota. Só que ela começou a meio que perguntar o motivo principal de que ele estaria olhando tanto para ela. Porém, por ter falado isso, nosso protagonista já vem com as desculpas por este acontecimento de agora. Por agora que tudo finalizou, eles estariam indo embora. Para isso, eles estariam meio que precisando da ajuda de nosso protagonista em seguida aí. Mas nosso prota estava em dúvida se estaria seguindo ele. E para isso, nosso prota motiva o nosso protagonista a entrar dentro de um carro. Nosso prota entra. Logo após entrar dentro do carro, podemos ver ele chegando em um local totalmente esquisito. Mas o local onde que eles foram compostos por 5 grupos no total. O primeiro grupo é a força imóvel mais poderosa. O segundo time é a equipe de vigilância. Entre esses grupos todos, nosso protagonista terá que participar de um grupo só. Esse será o terceiro grupo. Ao chegar logo na base, Long conversa com Yang para que eles pudessem estar indo para o campo de treinamento. A primeira ordem do dia era verificar a velocidade e a precisão física e espiritual daquilo. No entanto, o próximo teste será o teste de força espiritual, mas por isso ser bastante exaustivo, eles acabam tendo a ideia de deixar isso para o último. O teste de verificação de habilidade. Nosso protagonista terá um combate, no entanto ele tem duas escolhas. Nosso protagonista escolhe estar lutando contra a Isaiah, mas uma de fundo comenta que a habilidade de Young são boas. Mas nesse momento ele terá só apenas uma chance para estar derrotando o Zuzu. Mas para a luta ficar bem viva, eles estarão lutando em um local onde que foram tudo simulados. Mais uma das pessoas oferece ao nosso protagonista para que ele pudesse escolher uma espada. Mas antes que a luta possa estar começando, nosso protagonista cria uma manobra. Em seguida, nosso protagonista começa a correr fora da área.
e encontra tijolos, e começa em seguida a jogar em Long. Enquanto ele começava a se defender, Yong começa a fazer um contra-ataque. Suzu fica nesse momento sem perceber o que estava acontecendo. Ela nesse momento não conseguiria estar fazendo mais nada. Assim, um tijolo acerta a sua cara. Yong acaba encontrando uma lata. Com essa lata em mão, ele acaba tentando meio que distrair Suzu, atacando ela. Mas mesmo utilizando suas habilidades, ele acaba meio que sendo derrubado no chão com um chute só. Em seguida, o teste acabou. Suzu pede para que outra pessoa levasse nosso protagonista para um teste de força espiritual. Logo em seguida, nosso protagonista reconhece Mumu. Esta era basicamente um demônio rato, pode controlar plantas. Essa coisa leva o nosso protagonista para uma equipe que dizia ser bem experiente para isso. Essas coisas pede para que Exali ensinasse alguns movimentos para que ela possa estar conseguindo ficar tão forte contra Long. Mas para começar a brincadeira de verdade, eles começam a amarrar umas coisas em nosso protagonista, para não poder fazer que ele não se movimenta enquanto fazia um tipo de coisa, pois nosso protagonista terá algumas alucinações. Mesmo não querendo participar disto, eles teriam que fazer isso. É assim, eles dão início. O outro ali ficou um pouco assistindo isso tudo acontecendo, mas do nada, nosso protagonista se vê numa dimensão onde que ele pode meio que ver seus pais e sua família toda reunida em um canto. Nossa morena acaba meio que se vestindo em uma roupa de casamento. Nosso protagonista, ao ver isso, fica bastante surpreso com essa situação, pois nesse momento ele estaria meio que se casando com ela. Logo após isso, estará tendo uma noite bem feliz com ela. Ele não só terá a noite feliz com ela, como também terá um bebezinho com ela. Mas isto fará que o mundo se torne basicamente um mundo caótico. Monstros irá aparecer. Ele irá ter o seu fim naquele exato momento. E além do mais, nosso protagonista nesse fim de sua morte estará lembrando de tudo que ele passou de sua vida. Nosso prota, sentado na cadeira, via que precisava estar mudando essa coisa que estará acontecendo no futuro ou em algo tão próximo assim, pois já em uma casa totalmente estranha, nossa morena cultivava, enquanto lembrava de nosso protagonista e de seu tal casamento e seus filhos. Mas para ter confiança se nosso protagonista vai mesmo conseguir impedir de que isso tudo aconteça, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Só que aqui para nós ter aquela parte 2 base. Por agora que nós finalmente batemos a meta de 100 mil inscritos, hoje eu vou pedir uma meta bem básica para vocês. Se nós aqui bater 1000 likes, eu estarei continuando com essa série aqui no canal. Então, nos vemos por aí, né? E obrigado de verdade por assistir e se inscrever no canal. E obrigado a vocês membros.